Olá, meus queridos e minhas queridas, e se você pudesse conversar com um empreendedor que já teve 5 startups, faliu 3, vendeu uma e está na sua 5ª ralando. Eu sou Saulo Mequiles, esse é o Doutor Startup Cast e vamos bater esse papo? Então, agradecendo aí aos nossos apoiadores, a Mequiles Tavares Advocacia Empresarial, a Cotidiano, a aceleradora de startups, e também a turma da Facilite aqui que nos cede espaço, vinho, água, café, trata a gente bem pra caramba, né? Estamos aqui com o Brunão. Saúde, a Hobbs, ao Doutor Startup Cash, ao mundo de empreendedorismo. E, cara, Bruno, você é o primeiro dev que está aqui. Pô, eu fico muito feliz com isso, porque já era uma cobrança que estava rolando. Você só está levando CEO, você só está levando CEO. Você está hoje nessa posição também. Estou CEO. Mas eu quero muito conversar sobre esse teu background também de dev. Mas não quero adiantar as coisas aqui. Faça seu personal pitch, se apresente aí. Obrigado e muito bem-vindo. Valeu, Saulo. Obrigado aí. Obrigado aí, pessoal da Facilite também, pelo espaço. Bom... Eu sou, como você falou, sou dev, né? Sou formado em ciência da computação, eu sou programador, sou empreendedor, tenho uma filhinha. Bom, isso é importante. Tenho uma filhinha de 3 anos, quase 4 anos, minha paixão. E aviador? Sou piloto, por hobby. Massa. Já é o segundo piloto que senta aqui. Tivemos o Guerra. E é meu hobby, meu descanso, quando dá. Mas é uma das paixões que eu tenho aí. E, cara, você já teve 5, tá na 5ª startup, tá nessa ali desde 2011, mais ou menos, nesse mundo das startups. Então, só de startup, tem 11 anos, a primeira empresa que você criou foi o quê? 2009? 2009, começou os primeiros passos dela. Você nem sabia o que era startup ainda. Né? Conta um pouquinho pra gente essa tua trajetória lá de 2011. Eu era um que não sabia nem o que era startup em 2011. E rapidamente, como é que foram essas 5 startups até chegar na tua atual? Beleza. Eu fiz ciência da computação na Universidade Federal de São Carlos, interior de São Paulo, e me formei em 2007, comecei a atuar na área, comecei a trabalhar em algumas empresas de tecnologia, trabalhei na Accenture e fui terceirizado na TIM, e nesse meu primeiro trabalho, nesse meu primeiro emprego, eu tinha muita vontade de eu via os problemas, eu lembro muito bem disso, que a gente sempre tinha problema de call center, até hoje, né? Call center. Ou se tem. E aí eu via o call center da TIM, eu tentava ligar na TIM para resolver um determinado problema, e ficava assim, o sistema tá lento, o sistema tá fora do ar, liga amanhã, o sistema caiu. Isso é verdade ou é caô? Isso é verdade. Não, quando eles falam sistema tá lento e tal. Não. Porque a gente, como consumidor, acha que é caô. O cara não quer me atender, principalmente quando você liga para cancelar. O sistema tá lento. E eu ficava indignado, assim, que eu tentava resolver um problema na TIM e o sistema estava sempre fora do ar. E aí, quando eu vi, eu estava trabalhando, prestando serviço para a TIM. E eu estava prestando serviço para... E eu era o programador que podia resolver esse problema. Eu não sozinho, mas com a equipe, com a área que eu trabalhava. E eu olhei aquilo ali e falei, caraca, velho, eu posso fazer um bem pro planeta aqui. Eu posso... fazer uma diferença. E eu olhava os meus amigos e eu chacoalhava e galera, olha a oportunidade que a gente tá tendo. E todo mundo me achava meio fora da casinha. Meio assim, velho, não enche o saco, faz aí teu trabalho. Faz o que te mandaram fazer. E aí eu tentava, né, transformar esse meu movimento tentava dar resultado, tentava resolver, falava, caraca, velho, eu vou tentar resolver esse problema que quando alguém ligar na TIM vai conseguir fazer o que quer. E não conseguia, né? O ecossistema acabava não permitindo, mas
de certa forma, foi o princípio, eu acho que da minha vontade de querer fazer as coisas, de querer empreender, de querer... E eu não estava conseguindo fazer lá dentro do meu trabalho. Mas, cara, essa é uma característica clássica de um empreendedor. Ele é incomodado, ele quer resolver algum problema que ele está vendo e ele pensa fora da caixinha, ele quer fazer algo mais. Não é assim, não, bicho, te mandaram fazer isso, faz só isso, não enche o saco. Não, meu irmão, mas tem um problema aqui, eu posso fazer diferença, né? É bem característico esse teu depoimento, é muito legal. E aí, enfim, aí isso foi em 2007, 2008, em 2009, na época eu morava em São Paulo, trabalhei em São Paulo, trabalhei no Rio de Janeiro, um tempo em São Paulo, um tempo no Rio de Janeiro, e aí minha família sempre morou o tempo todo aqui em Brasília. Eu nunca tinha morado em Brasília, eu resolvi vir para Brasília e aqui eu fui... Enfim, eu estava trabalhando terceirizado também num órgão público e resolvi, lá nesse órgão público, eu trabalhava numa área que era uma área de métricas de software e eu tinha que fazer um trabalho muito manual. Eu e alguns colegas, eram 5 pessoas na equipe que eu trabalhava. E aí eu falei, cara, eu sei programar. O trabalho que a gente está fazendo é um trabalho manual que daria para ser automatizado. E aí eu falei, tinha um amigo que era programador também, falei, vamos criar um software para automatizar o nosso próprio trabalho? Aí esse meu amigo, vamos. Aí ficou nessa, assim, passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, a gente não começou, só ficou assim, vamos. Eu falei, cara, eu acho que eu vou começar esse final de semana, bora. Ele, pô, esse final de semana eu tô enrolado. Começa aí, depois eu vou. Aí eu comecei. Então, eu nunca tinha escutado falar de startup ainda, isso foi em 2009 para 2010, e eu comecei a criar um software. Acabou que esse software que eu criei em 2009 não era uma startup. Depois eu ouvi falar de startup em 2010, 2011, participei do primeiro evento de startups aqui em Brasília, que foi o primeiro Brasília Startup Weekend em 2012. E acabou que esse software que eu comecei a desenvolver em 2009 virou uma empresa depois. A gente ganhou, teve uma longa jornada, mas 10 anos depois foi a empresa que eu vendi, em 2019. Sensacional. Mas no meio desse percurso, né, teve outros projetos, porque eu tinha criado esse software, depois posso entrar em mais detalhes desse software, mas eu tinha criado esse software, tinha 150 pessoas usando esse software, mas eu tinha um produto. Mas eu não tinha um negócio, eu não estava conseguindo monetizar, não estava conseguindo ganhar dinheiro com ele. Aí eu estava meio frustrado, que eu não tentava e não conseguia monetizar. Ouvi falar do Brasília Startup Weekend e eu falei, opa, acho que é por aqui, acho que tem alguma coisa que eu estou fazendo errado, eu estou criando software e não estou criando negócio, deixa eu participar. Aí eu participei do Brasília Startup Weekend. No Brasília Startup Weekend a gente criou uma startup que foi o SaveSpot, que era uma startup que dava desconto discretos em restaurantes. Você fazia uma reserva no restaurante, levava sua namorada, levava alguém do trabalho, tinha sua reserva, quando você pedia a conta, fala, deixa que eu pago essa conta. Chegava a conta, tinha 30% de desconto na conta. E aí essa foi a primeira startup de fato. Depois eu fui levar os conceitos de startup que eu estava aprendendo. Antes tu estava programando. Eu estava programando. Fazendo um produto, não sabia como vender, como deixar esse produto atrativo, como fazer marketing, onde adquirir cliente. Nada. Depois que eu fui levar os conceitos de startup que eu estava aprendendo, para falar, opa, eu estava desenvolvendo produto, eu não estava desenvolvendo negócio, eu não estava desenvolvendo clientes, né? E aí acabou que nesse período aí, eu tive outras 3 startups, que foi o SaveSpot, o Campus Map e o Mutas Sociais. O Campus Map eu quero que tu conte, porque o Campus Map, a história é sensacional. Depois a gente volta na tua startup atual, que é a Hobbs. Depois a gente volta também nesse teu aprendizado de desenvolver produto ao invés de desenvolver business. Que hoje você é CEO da tua startup, hoje você nem programa mais, está pegando esse aprendizado todo. Mas a Campus Map é uma história que vale a pena ser contada. E já começando aqui, porque o papo vai ser longo aqui. Depois a gente fala da Hobbs, mas trouxe aí uma entrega de pães. Ele trouxe um pão aqui, fez um delivery de pão. Trouxe pães especiais. Pão que vieram lá do Ernesto.
Pra gente aí, se quiser ir vamos. comendo um pãozinho então. aqui, tem pão de queijo. Depois a gente conta um pouquinho, mas se já quiser isso aí, ir, boa. tem uns pãezinhos aqui, pão de queijo, croissant, depois a gente fala um pouquinho deles. Bom demais. Vamos Até deixar pro pessoal dá pra aí. turma da Facilite aí também já ir aproveitando. Pega aí. Depois a gente conta por que a gente está fazendo essa festa aqui, por que ele chegou com pão. Mas conta aí então da Campus Map. Tem um pãozinho de queijo aí. Opa, vamos lá. Se vocês quiserem também. A Campus Map? A Campus Map foi legal. Foi um projeto que eu estava com alguns amigos nessa ideia de empreender. E a gente foi em 2012, se eu não me engano, a gente foi para Campus. Eu morava eu estava morando em Brasília, mas eu fui para São Paulo passar uma semana lá na Campus Party, que estava tendo em São Paulo, e a gente ficou acampado. O evento eram 7 dias, a gente ficou uma semana acampado na Campus Party. E Vou falar de boca cheia aqui. Porque é isso que devs fazem. Devs passam uma semana programando. Quando eles querem se divertir, o que eles fazem? Eles programam. Exatamente. E aí a gente gostava muito. Tinha um evento que rolava no mundo todo, chamado Rails Rumble, que era um evento de 56 horas, de um final de semana, que o pessoal se juntava em várias cidades do mundo para programar durante um final de semana, sem parar. Então a gente comprava pizza, comprava cerveja, comprava energético e ficava e café, garrafas de café, e ficava um final de semana programando. E era, enfim, era a nossa diversão, uma das nossas diversões. E a gente curtia muito. Mas é um evento que o Rails Rumble é para programar softwares. Não é um evento de business. Tem outros eventos que são de um final de semana que são para business, né? Para criar negócios, para dar o pontapé inicial de um negócio em um final de semana, que é o Startup Weekend, o Lean Startup Machine, tem outros eventos mais ou menos nesse formato. E aí eu estava com 2 amigos, eu e mais 2 amigos, eram 3 ou 4 amigos acampados na Campus Party, e a gente falava, vamos criar algo, vamos criar um software, mas não só criar um software, vamos fazer um Rails Rumble, mas vamos criar uma solução, tentar criar um business aqui também. E a gente estava lá tentando, pensando o que a gente ia criar, até que a gente começou a reparar o que estava acontecendo. O evento tinham, se eu não me engano, 5.000 pessoas acampadas no evento. E no primeiro dia, uma galera no telefone, toda hora no corredor, assim, onde é que você tá? Eu tô aqui do lado do stand do PayPal, e você? Tô aqui do lado do Banco do Brasil. E o pessoal, onde é que é o stand do Banco do Brasil? O pessoal não se encontrava. 5.000 pessoas num evento, num galpão, não se acha. Durante 7 dias. Durante 7 dias não se acha. E aí, primeiro dia, todo mundo perdido. Segundo dia, todo mundo perdido. Terceiro dia, tinha gente perdida. Aí parou uma mulher perdida na nossa mesa aqui. Eu tô do lado aqui dos guarda-chuva, tal, não sei o quê. A gente olhou um pro outro e falou, cara, vamos criar uma plataforma pra galera se localizar? Aí foi no evento. E aí foi aí que surgiu o Campus Map. A gente foi jantar, era de noite, a gente foi jantar, a gente fez um brainstorm enquanto a gente jantava. A gente falou, beleza, vamos programar. Chegamos, a gente criou em 4 horas, a gente desenvolveu uma solução e subiu, publicou um domínio, comprou um domínio, subiu o nosso MVP. Gente, isso é o MVP. MVP é feito em 4 horas, não é assim 4 meses, né? Em 4 horas a gente subiu. E a Campus Party é um lugar muito legal, porque é uma galera pilhada por inovação. E aí a gente subiu a primeira versão em 4 horas, a gente estava com um iPad e a gente colocou no iPad um letreiro, passando assim, www.campusmap.com.br. E a gente começou a andar no evento com um letreiro, apontando para as pessoas. E aí as pessoas olhavam para a gente com o letreiro, o que é aquilo? Campusmap.com.br, a gente foi vendo 50 acessos, 100, 200, 300, 500, 5.000... E aquisição de cliente de dar inveja, né? E daqui a pouco... graça. Daqui a pouco, a gente estava com um letreiro, uma mulher virou e falou, vem cá. Era uma jornalista, fez uma matéria com a gente no portal do Terra. Aí saiu uma matéria. Daqui a pouco outra jornalista, outra. Em 24 horas a gente estava em 15 portais, com 7.000 usuários, com
que era, enfim, a gente fez um MVP que era, a gente pegou o Google Maps, pegou o mapa do evento, fez uma sobreposição, aí o pessoal acessava campusmap.com.br, marcava onde é que estava e falava, eu tô aqui. Aí gerava uma URL, campusmap.com.br/Saulo. Aí você divulgava, tô aqui. Você mandava pros seus amigos... Aí ele abria no Google Maps lá, abria, a localização ele falava, exata. massa, já... E aí, em menos de... Acho que no dia seguinte, não sei qual foi a primeira empresa, acho que foi o PayPal, que virou... Eles estavam dando brindes, promoções, falaram, pessoal, venha no nosso stand. Aí eles geraram uma URL na nossa plataforma. Na plataforma de vocês, sensacional. Venham aqui, campusmap.com.br/PayPal. Aí, pá, foi a primeira marca que usou. Daqui a pouco o Banco do Brasil, daqui a pouco o UOL, daqui a pouco o Terra, daqui a pouco o Bradesco, daqui a pouco... Aí foi uma experiência... Acabou que... Mas é uma baita validação. Foi uma experiência muito legal de produtos, de clientes. A gente não conseguiu transformar em business, foi uma das startups que quebraram, mas foi um aprendizado muito legal. Vamos entender esse aprendizado. Mas chegou o café aí, vamos... Hoje o negócio está bonito. Hoje a turma da Facilite está... olha aí o nosso... Tá, como é que foi feito esse café? Método prensa francesa, um cafezinho da Flores, nota 85. Prensa francesa, nota 85. O café é da Flowins. Também é uma startup. Então hoje... Tem café, pão... Quer pão de queijo aí? A gente libera pro pessoal? Não, já pode passar para eles. Vocês aí. Querem o... A Hobbs trouxe pão de queijo. Quer deixar aí a prensa? Não, tá bom. Achei que era só... Cara, Brunão, então vamos falar da Hobbs, depois a gente volta nesses aprendizados todos aí. Então, cara, você é um cara que começou no mundo das startups, você desenvolveu um software lá em 2009, esse software ele estava assim, era um software que do ponto de vista do desenvolvedor devia ser muito bom, mas não era um negócio. Não era. Aí você foi fuçar o que eu estou fazendo de errado, caiu no mundo das startups. Né? Lá em 2011, então você tem 11 anos nessa trajetória aí. Tá na tua quinta startup. Com esse aprendizado todo aí de 11 anos, esses 4 startups, o que é a quinta startup? Faz o pitch aí pra gente da Hobbs. Legal. Bom, a Hobbs é um delivery de pães por assinatura. Tá. A gente leva pão fresquinho na primeira hora da manhã para os nossos clientes. Então, por isso que a gente está aqui cheio de pão de queijo, pães especiais. É essa experiência. A ideia é que você entra na plataforma e você faz uma assinatura de pão. Você fala, eu quero receber pão. Você faz a assinatura de pão na quantidade, nos dias que você quiser. E no produto que você quiser. Então eu quero receber pão francês segunda, quarta e sexta, pão de queijo terça e quinta. E sábado eu quero receber um croissant, uma baguete. Você monta a sua assinatura, passa o cartão, que nem Netflix, que nem o Spotify, passa o cartão e esquece. Todo dia de manhã, nos dias que você escolher, não tem obrigação de ser todo dia, nos dias que você escolher, você vai receber pão fresquinho na porta da sua casa, na portaria do seu prédio, na primeira hora da manhã. Então, quando você acorda, você não vai ter que ir na padaria comprar pão, você já tem um pão fresquinho para ter um café da manhã. Eu posso pegar um pão de pijama? Com conforto, pode pegar pão de pijama. Quem recebe em casa, o pão fica pendurado. Outra coisa que é legal, nas casas a gente deixa o pão pendurado no portão. Então, como as nossas entregas são cedo, são entre 6 e 8 da manhã, a gente não interfona, não toca a campainha para não incomodar. Então eu vou de pijama mesmo. Então, tá nas casas, a gente tem vários relatos que o pessoal acorda, quando o entregador deixa pendurado no portão e quando ele aperta o aplicativo falando entrega realizada, ele tira uma foto e fala entrega realizada. Quando ele aperta o botão, o cliente recebe um WhatsApp na hora. Bom dia, seus pães chegaram. Caramba, que experiência do usuário. Aí o cara tá dormindo, quando ele acorda, ele abre o celular e fala, bom dia, seus pães chegaram. Ele vai de pijama, pega o pãozinho e já come o pão fresquinho. Sensacional. Cara, eu tô imaginando aqui essa experiência de usuário, porque infelizmente a Hobbs ainda não chegou no meu endereço, mas assim que chegar eu vou assinar com certeza. Queremos muito. Queremos muito expandir. É muito engraçado, porque esse software gera essa startup, gera muito interesse, né? Todo mundo que ouve, muitas pessoas que ouvem a primeira vez falam, eu quero. E a gente tem pedido no Brasil todo, assim, quando é que vai chegar em Curitiba? Quando é que vai chegar em São Paulo? Quando é que vai chegar no Rio? Sensacional.
É muito É massa. uma validação também, né? É uma validação, você legal. ter essa fila de espera, as pessoas pedindo, etc. Mas, cara, eu imaginei exatamente essa cena e pra mim ela é sensacional. Eu nem sou um cara assim tão fã de pão, mas uma coisinha diferente ali no sábado, um croissant, uma baguete, um pão de... Ou então vou receber uns amigos esse final de semana, vou receber visita esse final de semana. Cara, eu não quero ter a preocupação de acordar para comprar pão. Vou no aplicativo e falo, tudo bem. Se você não for do perfil de assinantes, você pode pedir sábado, domingo e segunda. Você pode pedir uma semana. Você pode pedir... Vou estar com hóspedes em casa. Entendi. Então, cara, do ponto de vista da experiência do usuário, eu me imaginei nessa cena até assim, cara, opa, chegou, já tô a boca salivando aqui e tal. Mas do ponto de vista do business, né? Do negócio, agora já te colocando aqui na posição de CEO, qual que é a diferença de eu pedir isso num aplicativo qualquer, de comida que tem várias por aí, em termos de negócio, qual que é a diferença por trás, Legal. qual que é a inteligência por trás, o que você se propõe a fazer? Legal, boa pergunta. Outras plataformas, outras grandes plataformas, como o iFood, Rappi, Uber Eats não tem mais, mas outras plataformas, se você quiser tentar ter essa experiência de um café da manhã por assinatura, você não vai conseguir fazer. Não, por assinatura eu acho que nem tem. Eu já tentei fazer uma vez um pedido de... Acho que eu ia receber alguém e tal. Chegou 10 horas da manhã. Assim. Hoje, aqui em Brasília, se você quiser receber um pão de manhã no iFood, por exemplo, você vai acordar, você vai abrir o aplicativo, você tem que esperar das 8 horas da manhã para fazer o seu pedido. Antes das 8 não tem nenhuma padaria aberta no iFood. 8 da manhã você vai abrir o aplicativo, vai fazer a sua seleção de produtos, vai fazer o seu pedido. Esse seu pedido vai chegar às 9 e pouquinho em casa. 10. 9, 10 horas da manhã em casa. Foi super frustrante. Então você não consegue, muitas famílias no dia a dia que tem que levar o filho para a escola, que tem que sair para trabalhar, que tem uma rotina de tomar café da manhã 6, 7, 8 da manhã, não vão poder ter essa experiência, né? Mas falando, como você perguntou para falar sobre o business, qual que é um dos nossos diferenciais? Como a gente tem como a gente trabalha com o modelo de assinatura recorrente, na linha as pessoas estão querendo cada vez mais conforto, cada vez mais comodidade. Então a gente assina o Netflix, a gente passa o cartão, quando a gente quiser, a gente assiste a nossa série, o nosso filme. Está lá à nossa disposição. A gente assina o Spotify, quando a gente quer ouvir, a gente ouve a nossa música. Na linha do conforto e comodidade, então, como a gente tem essa previsão, o cara faz a assinatura mensal, a gente consegue ter o que essas outras plataformas não têm. Hoje, se você perguntar pro iFood quantas entregas vão sair da pizzaria X hoje à noite, ele pode ter uma previsão, uma estimativa, mas ele não sabe exatamente. Se você pedir uma pizza no seu endereço, 15 minutos depois o seu vizinho de porta pedir uma pizza da mesma pizzaria, provavelmente ele não vai conseguir mandar o mesmo entregador. Ele vai mandar 2 entregadores para fazer uma rota. A gente tem uma previsibilidade que a gente consegue saber exatamente quais são as entregas que a gente tem nos próximos 30, 60, 90 dias. Não, então aqui já é um diferencial bem grande, porque aquilo que eu falei, né? Do ponto de vista de experiência usuário, eu estou completamente comprado. Mas do ponto de vista de business, então você não está só entregando um cliente recorrente para a padaria, mas você está entregando uma previsibilidade de receita com uma logística otimizada. Para a padaria, ele abre a padaria com venda de 500 pães, 200, 300, 500, 1000 pães já feitos e já entregues. Quando ele abriu a porta, ele já faturou, já tem dinheiro no bolso. Sensacional. Aí sim. E com essa previsibilidade que a gente consegue desenvolver um roteamento inteligente. Hoje, um entregador da Hobbs faz 25 entregas, um entregador faz 25 entregas em 2 horas. Caramba. A gente tem mais ou menos aí um pouco menos de 5 minutos por entrega, contando deslocamento e entrega.
Muita Nenhuma, coisa. nenhuma dessas plataformas... Você tem noção desse número para uma plataforma tradicional? Hoje eu não tenho o número exato, mas quando a gente já conversou com algumas dessas plataformas e é o que brilha o olho. Assim, a logística que a gente está criando para poder oferecer o serviço da Hobbs, que é o grande diferencial. E esse foi um dos grandes aprendizados até quando a gente entrou na Cotidiano. Quando eu fiz o pitch para Cotidiano, quando a gente foi aprovado na Cotidiano, a Cotidiano falou: Bruno, vocês estão aprovados, mas só para você saber, a gente fez uma recategorização sua. A gente analisou o teu business e a gente entendeu que vocês não são uma food tech. Eu achava que eu era uma food tech, uma startup. O próprio founder, tu mesmo achava que era uma food tech. Eu achava que eu era uma food tech. Ou seja, uma startup do ramo alimentício. Uma startup que levava comidas do ramo alimentício, que a gente estava levando comida para casa das pessoas. E aí foi a primeira vez que esse insight veio, que o Frois veio falar comigo, que assim, Bruno, a gente recategorizou vocês aqui como uma logtech. Uma startup do ramo de logística. Uma startup do ramo de logística. A solução que vocês estão criando para entregar o pão francês cada dia na casa das pessoas é uma solução logística incrível. E aí, ao longo desses 1 ano e meio, 2 anos de startup, isso mudou. Depois eu posso contar um pouquinho mais sobre isso, mas isso mudou completamente a nossa visão. Eu estou tentando fazer um raciocínio assim, aqui, Bruno, agora sim, para mim, do ponto de vista de business, faz todo sentido, como eu disse, né? Do ponto de vista do usuário, já estava sensacional. Mas estou tentando fazer uma conta aqui de padeiro, né? Vamos colocar, você é 25 entregas por 2 horas. 25 entregas por 2 horas. Vamos dizer que um entregador normal, de um aplicativo normal, ele entrega 6 por hora, então estamos falando de 12 a cada 2 horas. Que é um número, eu acho que até exagerado. Mas porque o entregador normal, ele vai ter que se deslocar para o estabelecimento, pegar um pedido. Alguns conseguem botar 2, 3. O iFood, por exemplo, dependendo, consegue colocar 2 entregas, mas aí ele faz um deslocamento, faz uma entrega, talvez 2 no máximo. Aí ele vai ficar esperando ser acionado de novo para ir para um outro estabelecimento, para fazer uma outra entrega. Eu não tenho esse número, mas eu acredito que ele não consegue fazer 6 entregas em 1 hora, não. Vamos supor assim, muito exageradamente que sejam 6 por hora, 12 por 2 horas, você faz o dobro, né? Então, muito exageradamente, você faz o dobro. Você faz a mesma coisa com 50% menos de recurso, né? Recurso, moto, tempo e tal. E a tua entrega, pelo que eu entendi, ele sai de uma padaria e entrega 25 casas. Isso. Ele não precisa nem voltar. Uma coleta. A gente tem N padarias na cidade. Cada entregador faz uma coleta e faz N entregas naquela rota. Como é que é o impacto financeiro disso para o entregador? Para o entregador foi muito legal, porque a gente... Né, o que é a Hobbs hoje? A Hobbs é um marketplace que conecta 3 públicos. E é muito legal ver a evolução de como a gente pensou a Hobbs no começo e como que isso foi se transformando, né? A Hobbs é um marketplace que conecta, de um lado, as padarias que fabricam pão e querem vender mais pão. De outro lado, os consumidores que querem consumir esse pão que foi fabricado, consumir esse produto que foi fabricado, com conforto, com comodidade, com tranquilidade, sem precisar sair de casa na primeira hora da manhã. De pijama. E os entregadores que estão querendo fazer uma renda extra, pegando o pão dessa padaria e levando para os consumidores. E aí foi muito legal que quando a gente foi desenvolvendo a startup, o que a gente descobriu? Quem são os nossos entregadores? Os nossos entregadores trabalham das 6 às 8 da manhã, 2 horas por dia, num horário em que não tem serviço nas outras plataformas. Ele não conseguiria iFood, trabalhar assim mesmo se quisesse. Não tem Rappi, não tem Corner Shop, não tem outros serviços em outras plataformas. Ele consegue fazer, se ele quiser acordar um pouco mais cedo para fazer uma renda extra, ele consegue fazer uma renda extra,
sem precisar abrir mão do seu trabalho. Que às vezes ele começa a trabalhar a partir das 8 da manhã. Entendi. Então ele faz a rota do dia, normalmente é das 6 às 8, mas se ele acabar a rota dele 7h30 da manhã, ele está liberado, 7h15, 7h20, 7h30, 7h40. Ele fez a rota dele, ele já vai para o serviço dele. E o feedback que a gente está tendo é que, trabalhando 2 horas por dia, um entregador da Hobbs consegue colocar até R$1.000 no bolso. Caramba. Por mês. Então, impacto... Então a gente está conseguindo desenhar um modelo que é ganha, ganha, ganha. É bom para a padaria, que vende mais. Uhum. É bom para o consumidor, que tem o conforto e a comodidade de receber o pão fresquinho em casa para o café da manhã com a família. Uhum. E é bom pro entregador que quer fazer uma renda extra, conseguir colocar um dinheiro a mais no bolso. Sensacional. Deixa eu tentar fazer sumarizar um pouco do que você falou aqui no jargão das startups. Porque a Hobbs tem muitas coisas boas, muitas características que fazem uma startup ser uma boa startup. Então, assim, primeiro de tudo, você está resolvendo uma dor, que é o cara que queria lá ter o pão de manhã e etc e tal. E ao mesmo tempo você está resolvendo uma dor da padaria, que é sempre querer faturar mais, né? Então você está trazendo cliente para esse cara. Então você está resolvendo 2 dores. Com uma experiência de usuário, que é muito importante também, que é um dos grandes diferenciais das startups, fantástica, né? Esse lance de, cara, eu acordei, assim que o meu pão é colocado na porta da minha casa, eu receber um WhatsApp, pô, isso é lindo. E eu imagino que vocês demoraram para chegar nesse modelo, né? Nessa jornada. Então, resolvendo dor com uma ótima experiência de usuário, com um modelo que é B2B2C, né? Então é business que serve outro business para servir um consumidor, e com ganha, ganha, ganha. Então o teu consumidor ganha, você ganha, o teu consumidor ganha, o motoqueiro ganha, o padeiro ganha. E, cara, resolvendo ineficiência, né? Principalmente no ramo de logística, mas muitos outros ramos, mas o de logística, que é o caso que a gente está tratando aqui, as ineficiências são absurdas e isso custa caro. Aí você fala no last mile, que é o mile que você deve trabalhar. O teu mile deve ser só last mile, né? Não deve ser só isso. Então você está reduzindo uma ineficiência muito grande. Resumi mais ou menos bem aí? Esqueci de alguma coisa? É isso. E daí derivam outras coisas, né? Mas é muito massa, assim. Eu sou pilhado com startup, porque o dia a dia de startup a gente vai aprendendo e vindo novas ideias, e vindo novas contribuições, e vindo novas... Bom que você tocou nesse ponto, aí deixa eu te fazer algumas perguntas nessa linha. Primeiro, a gente já teve uma conversa e me falou como que foi o teu teste de rota, né? Comecei num bairro pequeno, testando e tal. Como é que foi isso? Como é que explica para a turma como é que esse é um dos diferenciais das startups, né? Sim. De ir testando aos poucos, aprendendo aquele ciclo infinito de aprendizado e feedback. Como é que foi isso especificamente para a Hobbs? Eu não sei se eu já te contei o primeiro experimento da Hobbs. Acho que não. Vamos lá. Eu passei por algumas startups, né? Então eu passei por 4 startups. E aí, cada momento da startup exige ações específicas. Então, uma das coisas que eu sou pilhado, que eu curto muito, é o que eu chamo de super early stage startup. É aquele dia zero. Uhum. É o dia zero. Juntamos os amigos, tivemos uma ideia, qual é a primeira coisa que a gente vai fazer, né? E aí, trazendo os aprendizados e os erros, né? De vários campus party. De vários campus party, de várias outras startups que eu, programador, desenvolvedor de sistemas, tinha uma ideia. A primeira coisa que eu ia... tive uma ideia, vou programar. Não, nessa... Então, startups que a gente ficou 6 meses, 1 ano para tentar criar um business. Na Hobbs, eu tava meio... Falei, vou fazer algo diferente. Fazer diferente dessa vez. Preciso fazer algo diferente, né? E aí eu lembro que eu tinha me mudado para um bairro
aqui em Brasília. E aí eu gosto muito de comer pão, eu gosto muito de comer pão. E o bairro que eu tinha mudado, ele era longe da padaria. Ele ficava a 10 minutos da padaria mais perto de carro. E aí a solução que tinha era comer pão congelado, pão dormido. Eu falei, pô, eu pagaria mais caro para alguém me trazer um pãozinho. É a cabeça de empreendedor de quem já teve uma startup, né? Olha um problema da vida, do cotidiano, e fala assim, opa, se eu resolver essa dor, isso pode ser um bom negócio. E eu falei, eu pagaria mais caro se alguém trouxesse um pãozinho para mim. Será que outras pessoas também pagariam? E aí eu lembro que eu tirei um dia para fazer um brainstorm da ideia, e aí o primeiro piloto, a primeira validação que eu fiz foi o seguinte, eu lembro que eu peguei, acho que foi R$100, 150 reais, e aí eu comprei um chip, fui na banca de revista, comprei um chip, coloquei no meu celular um chip, instalei o WhatsApp Business e coloquei lá, entrego o pão em casa. MVP raiz. Entrei no Fiverr, que é... O que é o Fiverr? O Fiverr é um site que você paga $5 e tem pessoas no mundo inteiro faço serviços por $5. Às vezes muitas vezes não é um serviço muito bom, mas... $5. Mas é por $5. Aí entrei no Fiverr, meus amigos e meu sócio designer vai me matar, né? Mas eu falei, vou fazer uma logo, $5. Fiz uma logo, a primeira logo da Hobbs, e peguei acho que R$80 e coloquei em Facebook, em Instagram Ads. Coloquei uma ad no Instagram. Entrego pão na sua casa, clica aqui. Aí clicava, ia pro meu WhatsApp Business. E aí eu entrei nas ads do Instagram e eu peguei o meu bairro e eu falei, eu quero exibir, eu coloquei um raio de 1 quilômetro da minha casa. E eu falei, Porque o Facebook Ads, o Instagram Ads permite você escolher um raio. Aí eu coloquei um raio e falei, cara, quero colocar essas ads aqui. Aí botei lá e fiquei esperando. Aí daqui a pouco uma pessoa visualizou, 2, 3, 50, 100 pessoas visualizaram. Daqui a pouco um clique, 2 cliques, 3 cliques, 5 cliques, 10 cliques, 20 cliques. O WhatsApp começando a bombar. Daqui a pouco uma mensagem. Oi, como é que funciona esse serviço de entrega de pães? Aí eu falei assim, olá, nós somos uma empresa de entrega de pães. Rapidinho, que eu tô lembrando da conversa com o Rony aqui, esse é o modelo concierge ou é o Mágico de Oz? Ah, o Mágico de Oz eu não conheço. Não, eu acho que é o concierge. É o concierge que é o fake until you make. Você finge que o negócio tá pronto, mas não por trás você tá no manualzão ali. E eu falei, nós somos uma empresa de delivery de pães por assinatura, nosso serviço funciona assim, barará, barará. Fiz o meu, aí que é um dos... Comecei a fazer o meu Sales Discovery, que é eu não sei como vender, vou tentar de um jeito. Vou testar. Testei de um jeito, cara, legal, vou pensar. Não deu certo. Daqui a pouco outro. Aí eu fui testando diferentes abordagens, diferentes preços, Fui testando, fui fazendo... Só um parênteses aqui. Vocês veem, primeiro, isso é um MVP. Isso é um MVP real, raiz. Em 24 horas. Em 24 horas, R$80? Foi, no mais total, $5. acho que foi uns 100, acho que uns 150, 100, 150 reais. 24 horas, R$150. Ele não falou em design, ele não falou em visual, não falou nada. Isso aqui é um MVP raiz. Né? Porque, cara, eu recebo muito conta. Semana passada, amigo meu, vamos almoçar e tal, não sei o quê. Ah, mas a minha solução, desenvolver e marca não tá bonita. Eu falei, cara, só assista o que o Bruno não tá falando. E aí... um outro ponto, desculpa, Bruno. E em nenhum momento ele tá testando tecnologia. Ele tá testando venda. Como vender. Mas é muito legal falar disso porque eu fiz na Hobbs o que eu não fiz nas outras startups. Aprendizado, né? Então, aí eu fui fazer, eu falei, cara, deixa eu aplicar aqui tudo que eu li, tudo que eu estudei, tudo que eu pratiquei nos últimos 10 anos. Não é possível que eu vou fazer completamente diferente na Hobbs. E foi muito legal o resultado desse super early stage startup que a gente teve na Hobbs, porque
eu fui fazer o Sales Discovery. Aí eu tentei falar com o cliente, o cara falou, vou pensar. Ou seja, tive um não, depois outro não, depois outro não. Aí fui testando diferentes abordagens, até que um determinada cliente foi lá, falou, eu falei, entrega o pão na sua casa. Que legal, como é que funciona? Tal. Aí ela, eu quero. Aí como é que faz? Aí eu passei minha conta, minha pessoa física. Falei, toma, nem tinha Pix. Nem tinha Pix, eu falei, tá aqui, me passei minha conta do Banco do Brasil, ela transferiu. Aí tu, opa! Transferiu R$100 pra minha primeira assinatura, de R$100 por mês. Early adopter. Aí eu falei, caraca, arrumei minha primeira cliente. Aí eu falei, o que eu vou fazer amanhã? Ferrou. O que tu vendeu pra ela entregar todo dia? Eu vendi, acho que era 3, não lembro, acho que era 3 pães franceses todo dia, ou de segunda a sexta. Vou ter que acordar às 6 horas da manhã, 5h30 da manhã todo dia. Acordei. Aí o que acontecia? Na época eu era casado e a minha ex-mulher, agora ex-mulher, a gente gostava muito de comer pão, eu, ela e minha filha. E aí eu não gostava, né? Ou a gente comia pão congelado, ou dormido, ou tinha que acordar cedo para ir na padaria. Que é igualmente ruim. Eu não gostava dessas... De nenhuma das 3 opções. De nenhuma das 3 opções. Aí eu queria arrumar uma solução para eu não precisar acordar cedo na padaria e receber pão. Acabou que eu arrumei que eu tive que acordar 5h30. Um problema para ti. 5h30 da manhã. Fui na padaria pegar o pão fresquinho para cliente. Comprei um pacote de pão para cliente e um pacote de pão para mim. Uhum. Já que eu tô vindo aqui. Claro. Aí eu peguei um pacote de pão, beleza, peguei o pacote de pão, nem falei, comprei, fui lá na padaria, né? Uma das ideias do marketplace, quando você tem multi-sided platform, cara, você tem que validar muitos lados. Isola, vamos pegar um lado primeiro. Então eu falei, primeiro eu vou resolver o problema do cliente. Depois eu vou focar no entregador, depois eu vou ver a questão da padaria. Show. Aí eu fui lá na padaria, comprei o pão, falei, qual que é o endereço dela? Fui no endereço dela, era mais ou menos perto da minha casa. Você tinha botado aquele raio de 1 quilômetro. Aí cheguei na porta da casa dela, 6 da manhã, falei, o que eu vou fazer? Eu vou tocar o interfone? Não vou, eu vou pendurar o pão. Se eu tocar o interfone, vai incomodar ela. Se eu tá cedo, se eu pendurar o pão, vão roubar. O que eu faço? Aí eu tinha certeza, eu falei, vão roubar o pão. Vão roubar. Aí eu pensei, quer saber? Eu vou validar a minha hipótese. A minha hipótese vão roubar o pão. Vou pendurar aqui. Pendurei, peguei meu carro, fui pro final da rua, fiquei escondido. Vigiando o pão. E fiquei observando. Fiquei observando, daqui a pouco, passou uns 30, 40 minutos. Apareceu alguém, pegou o pão e levou. E aí, fui pra casa, fiquei olhando o WhatsApp, e aí o feedback chegou. Que sensacional o serviço de vocês, amei, obrigado, vou divulgar, tal. Vou indicar. Daqui a pouco foi um assinante, daqui a pouco 2, daqui a pouco 5 assinantes, 10, 20, em 4 meses a gente estava com 100 assinantes. Cara, que case sensacional, Importante aqui que o Bruno está falando, um ponto muito importante ele tinha uma hipótese e ele teve a consciência de testar essa hipótese, de validar essa hipótese, mesmo achando que ele estaria certo. O ideal seria que ele estivesse errado, né? Mas ele não, cara, eu tenho essa hipótese, mas no final das contas eu aprendi que eu não devo tomar minhas hipóteses como certeza, eu devo testar, eu devo validar. Então o que foi que ele fez? Ele foi testar a própria hipótese dele. Então ele botou o pão lá contra a própria ideia dele, ficou vigiando e validou que ele estava errado, né? Então o empreendedor precisa ter no final das contas, uma humildade. E aí a gente fala muito em data-driven, né? Cara, você tem que validar, não importa o que você acha. Se você é um empreendedor super experiente naquele nicho, é claro que a tua experiência tem valor. Mas vamos testar, vamos validar, vamos ver o que os dados dizem sobre aquelas hipóteses. E aí eu pensei assim, beleza, não roubaram hoje, mas vão roubar rápido. Mas beleza, acho que em menos de um mês vão roubar. Agora tem um parêntese. Que tu ia incomodar tocando campanha às 6 horas da manhã era uma certeza, né? Então... E acabou que esse caso do roubo foi engraçado, porque a gente teve o primeiro caso de roubo 7 meses depois. E aí, quando teve o primeiro caso de roubo, eu falo entre aspas, porque foi um sumiço do pão. Aí eu fui fazer fui lá entender o que estava acontecendo.
Aí acabou que a gente sempre teve um contato muito, muito bacana, muito intenso, muito próximo, principalmente nessa etapa inicial, contato diário com nossos clientes, contato manual do Things That Don't Scale, contato manual para entender as dores, entender os elogios, entender o que estava funcionando, entender o que não estava. E aí teve um dia que uma cliente X virou e falou assim, olha, vocês entregaram? O pão sumiu. E a gente tinha uma foto, já estava com entregadores na época, e aí a gente falou, poxa, vou ver, não se preocupa, você não vai pagar por esse pão, vamos levar um outro pão. Uhum. Aí a cliente foi super legal, que ela virou aqui e falou assim, Bruno, eu tenho câmera aqui, vamos dar uma olhada aqui o que aconteceu. Aí ela me ajudou a entender o que aconteceu. Sabe que aí a gente descobriu um negócio que depois 3 clientes diferentes do bairro Lago Norte me falaram que eu não sabia. Acabou que olhando a câmera, tava um cara passando na rua. Era uma cliente que pedia pão francês e pão de queijo. Uhum. Um cara estava andando na rua, ele viu a sacola pendurada. Né? Essa cliente, por um acaso, tinha cerca elétrica e não dava pra gente pendurar o pão pra dentro. Tá. O pão ficou pra fora. Aí o cara estava passando na rua, viu a sacola, aí ele foi lá, abriu uma sacola, tinha pão francês. Ele fechou a sacola, falou, pão francês eu não quero. Abriu uma outra sacola, tinha pão de queijo. Ele tirou a sacola de pão, ele ainda selecionou. Ele falou, pão de queijo eu quero. Tinha o pão de queijo, saiu comendo tranquilamente, mas não tava com cara de um roubo. Tava com cara... Aí eu falei... Aí ela virou e falou, Bruno, você sabe da cultura do bairro aqui? Eu, não. Aí acabou que 3 clientes depois diferentes me falaram a mesma coisa. E eu aprendi sobre o bairro. Que era o seguinte, aqui no bairro Lago Norte existe uma cultura que se você pendura algo pra fora, é doação. Caramba. Se você pendura algo pra dentro, não é doação. Então o cara não foi roubo. O cara é uma cultura... Achou que era uma doação. O cara até selecionou que pão francês... Então foi o primeiro caso de roubo não foi roubo. Que sensacional. Mas ó, vamos tirar as lições aqui, né? Primeiro, quando a gente fala faz MVP, porque com MVP você vai aprender e cola no teu cliente, é isso que você está falando. Você colou nos primeiros clientes, os early adopters, porque essa galera vale ouro. Né? Essa galera que vai te dar os feedbacks que vão valer para o resto do teu negócio. E você está dando um de muitos exemplos, imagino eu aqui, de um case sensacional. É que você tinha uma hipótese lá atrás, acho que 7 meses antes, essa hipótese aconteceu 7 meses depois, e mesmo assim não era o roubo. Era uma questão cultural localizada daquele bairro e que era fácil de resolver. Só que se você não tivesse ouvido o cliente, exato, você nunca teria aprendido, nunca teria resolvido. E outros clientes falaram assim, a gente pendurou para fora, e o próprio cliente falou, pessoal, tem como vocês orientar o entregador para pendurar para dentro? Ah, tem sim. Aí o próprio cliente falou, porque aqui no Lago Norte, se a gente pendura para fora, é doação. Então o pessoal pode pegar, o pessoal deixa roupa, o pessoal deixa agasalho, o pessoal deixa comida. Uhum. Então o pessoal falou, se puder pendurar para dentro, que o pessoal respeite e sabe que, poxa, é lógico que isso não vai funcionar, essa solução específica não vai Não, mas funcionar. Aqui o que eu estou extraindo é o aprendizado de ouvir o cliente, principalmente o early adopter, né? Exato. Mas foi muito legal esse... Pô, show de bola, cara. Show de bola. Vocês devem ter um monte de aprendizado. Tem quantos anos já, Robson? A gente começou, a empresa, essa experimentação começou em janeiro de 2020, mas a empresa, de fato, a gente abriu o CNPJ, formalizou tudo. Depois dessa validação, foram mais ou menos 6 meses de validação do business e a gente fundou a empresa em junho de 2020. Tu passou 6 meses recebendo grana na conta física, pessoa física. Sem formalizar. Isso é MVP, isso é validação. MVP total. Depois que a gente já tinha clientes, assinantes, recorrentes, dinheiro na conta, validação do problema-solução, a gente falou, vamos para a etapa nova agora. Agora vamos para a fase 2. E qual que foi a fase 2? A fase 2 foi quando a gente montou o time, montou a equipe, entramos na aceleradora, formalizamos CNPJ, formalizamos parte contábil, parte jurídica toda. E aí a gente começou, 6 meses depois, a desenvolver o software. Perfeito. Antes de a gente entrar no software, que eu acho que é o grande aprendizado aqui, em que momento você falou assim, agora eu preciso conversar com as padarias? Na primeira... Esse foi uma dor, mas foi um risco assumido.
A primeira, então, como eu comentei, nós somos um marketplace. Marketplace só funciona bem se você... A Uber não vai funcionar se você só tiver motoristas e não tiver pessoas querendo andar de Uber. Então, multi-sided platform só funciona se você tiver gente dos dois lados. Mas uma das estratégias que a gente aprende aí nos livros e nos eventos e nas mentorias cara, isola primeiro, não tenta resolver os dois lados de uma vez. Foco laser ali, resolve uma coisa, depois resolve. Vai crescendo esse aprendizado. Então a gente começou pelo lado do cliente, que era o que ia colocar o dinheiro no bolso da Hobbs, no lado do consumidor final, e a gente isolou uma padaria. Essa decisão foi uma decisão consciente, foi difícil depois, a gente, enfim, sofre com alguns perrengues até hoje, mas foi uma decisão consciente que a gente assumiu esse risco. Se a gente tentasse fazer como outras startups, parcerias prematuras, que é uma das coisas que matam startups, você nem criou, já está querendo fazer parcerias gigantes, né? Em outras startups a gente teve uma ideia e falou, o que eu preciso fazer? Preciso fazer parceria com padaria. Na Hobbs não rolou isso, mas em outras startups a gente tentou fazer parcerias, batia na porta e falava, mano, quem é você? Você não tem nada. Você não tem nem CNPJ. Não tem nem CNPJ, você está querendo fazer uma parceria. Então a gente tomou muita porrada tentando fazer parcerias prematuras em outras startups. No caso da Hobbs eu falei, não vamos fazer parceria prematura, vamos fazer venda prematura. Boa. Na dúvida vende. Na dúvida vende. E aí, o que aconteceu? No primeiro dia que eu cheguei na padaria, eu comprei 2 pacotes de pão. O daquele cliente e o meu. Daqui a pouco eu cheguei na padaria, comprei 3. Eu ia na padaria, comprei 3 pacotes de pão. Daqui a pouco eu cheguei na padaria com a caixa. E aí o pessoal começou a olhar e falar assim, cara... Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa aí. Esse cara vem todo dia. A padaria abria 6 da manhã. Todo dia eu era o primeiro cliente, eu tava na porta. A padaria abria, eu tava na porta, 5h50, eu tava na porta. Daqui a pouco, esse cara tá vindo com uma caixa de pão. Um engradado, aqueles de hortifruti. Daqui a pouco eu tava com 2, daqui a pouco eu tava com 3, daqui a pouco eu tava lotando meu carro de pão. Enchendo meu carro de pão. Exponencialidade na vida. E aí eu falei, cara, eu não vou falar nada. Não vou falar nada com a padaria, porque eu não quero perder tempo aqui. Eu quero perder tempo ali. Eu tô perdendo tempo. Eu tô investindo meu tempo na validação. Cara, tu pegou um monte de coisa que tu tinha aprendido e agora dessa vez tu foi assim, by the book. By the book. Eu falei, não vou falar nada. Deixa. Se alguém um dia reclamar, eu converso e tal. Então essa padaria, eu assumi o risco de, eu falei, se der ruim um dia aqui, tudo bem. Eu perdi essa padaria. Se algum gerente reclamar comigo, se o dono vier falar e falar, o que você tá fazendo? Você tá entregando meu pão na casa de alguém? Eu tinha um discurso, se desse um problema, eu tô comprando seu pão, tô levando na casa do cara que pediu. O cara tá me pagando pra eu vir na sua padaria, comprar pão e levar pra ele. Tudo bem? Tipo... Eu tô vendendo mais, tô te dando mais receita, pô. Acabou que a gente... Ninguém nunca falou nada com a gente. O pessoal, daqui a pouco tava vindo eu pegando 3 caixas de pão todo dia. Daqui a pouco, quando a gente encheu... Tu não acabava o pão, não? Aquela primeira fornada, tu já... Não. Eu acho que a galera já foi fazendo mais, né? O pessoal começou a reparar e falou, cara, esse cara aqui tá pegando 3 caixas de pão, vamos fazer mais, vamos fazer mais, vamos fazer... Daqui a pouco, a gente encheu uma rota, então eu já tinha validado algumas coisas, já tinha validado a operação, já tinha validado vendas. Aí eu consegui pagar um primeiro entregador, pagar e treinar um primeiro entregador. Legal. Aí daqui a pouco eu tava chegando na padaria e pegando 3 caixas. Daqui a pouco tava eu e mais um entregador. A gente tava saindo com 6 caixas de pão. Daqui a pouco, 3 entregadores saindo com 9 caixas de pão. Daqui a pouco, cara, o que tá acontecendo, né? Aí, num determinado momento, eu não lembro exatamente que mês que foi, se foi no 5º, se foi no 6º mês, 4º, 5º, 6º mês, que eu virei e falei, cara, agora eu acho que tá na hora de eu conversar com a padaria. E aí eu fui, tentei conseguir o contato do dono, e aí eu fui falar com o dono, só que fui falar com o dono da padaria, e eu tinha assumido um risco, e acabou que eu tive que pagar esse risco, que foi... eu tentei fazer... tô comprando 1.000 pães por dia. Essa padaria, eu virei, em 3 meses, em 4 meses, eu virei o maior cliente da padaria, o meu CPF.
Porque eu tava pagando 10 mil reais por mês de pão. Tá doido. Eu tava comprando em pleno lockdown. Nossa, então o cara devia ter caído o faturamento e tu foi lá e botou 10 pau de faturamento. Eu comecei esse piloto em janeiro de 2020. Já tinha Covid na China. A gente já se falava em Covid, mas a gente não sabia o que ia virar. Aí em abril veio o lockdown. Eu não sabia que ia ter pandemia. Aí chegou a Covid no Brasil, chegou em abril, se eu não me engano, o lockdown. Abril foi lockdown. E aí aquela loucura e a gente sem saber o que ia acontecer. Acabou que saiu o decreto falando que padaria era serviço essencial. Então a padaria e serviço de entrega, delivery, iFood e plataformas de delivery. Então acabou que a pandemia foi um mal pro planeta, mas a nossa curva que estava crescendo esticou ainda mais. Aquela curva J bonitinha que é o sonho de toda startup. Sim. A nossa curva ficou linda, assim, de pedidos, porque todo mundo, além do conforto e da comodidade, a questão do risco de segurança, de saúde, de querer receber, não quero ir, quero receber. Então, assim, a gente virou em 4 meses o maior cliente da padaria. E nessa hora eu tentei fazer uma parceria com o dono da padaria, não vou dar nomes aos bois, mas ele, não vamos dizer assim, ele não foi muito bacana comigo não, ele ficou meio assim, começou o negócio sem falar comigo, agora vai querer, aí, mas enfim, acabou que nessa padaria não deu muito certo, a parceria não deu muito certo, mas a gente foi desenvolver outras padarias. Aí quando chegou o momento de desenvolver outras padarias, aí a gente foi fazer o Sales Discovery de padaria. Peraí, só curiosidade aqui agora. Esse cara perdeu 10 pau de faturamento. Perdeu. Mais, né? Porque tava em 10 pau. É. Ia crescer ainda. Mas, enfim. E aí a gente foi desenvolver outras padarias. Aí a gente foi... Depois que a gente isolou o público de clientes, que a gente estava já conseguindo fazer umas vendas, já conseguindo tracionar um pouquinho o modelo de negócios, e a gente falou, agora vamos para clientes, então para padaria. E aí a gente começou a fazer pitches para algumas padarias, fazer teste, fazer validação, e a gente conseguiu colocar 2, 3, 4, 5 novas padarias na plataforma. Cara. Aí nas padarias a gente já conseguiu desenvolver um modelo de parceria, um modelo de desconto, porque é um marketplace. Sim, aí entra o ganha-ganha-ganha, né? Legal, juridicamente falando, o nosso modelo é muito similar ao modelo jurídico do iFood, da Uber. A nossa plataforma é uma plataforma de intermediação de negócios. Tem uma questão tributária aí muito importante, senão você vai bitributar e tal, mas enfim, não vamos entrar nesse juridiquês aqui. Esse não é o fórum para isso. Assim como tu fica se segurando para programar, eu fico me segurando aqui para não juridicar. Para não juridicar, perfeito. Não vamos juridicar. Esse não é o fórum apropriado. Cara, o teu case dá para escrever um manual, um livro de startups e falar assim, olha, o exemplo da Hobbs faz isso. MVP, tá aqui, olha como a Hobbs fez. Validação, Customer Development, etc. Não valida 2 frentes de uma vez só, valida uma. E tem um que é clássico dos clássicos, que é não foque no produto, né? Conta pra gente por que se fala muito não foque no produto, por que se fala muito não se apaixone pela solução, apaixone pelo problema, trazendo esse case da Hobbs e trazendo as suas experiências lá de trás. Porque tu é dev. Então o teu instinto eu tive uma ideia, eu vou programar. Por que isso é errado? Eu acho que a gente tem que se perguntar o que a gente quer criar. A gente quer criar um software ou a gente quer criar um negócio? São coisas distintas. Eu sou formado em ciência da computação. Minha base, né, a minha área na computação é engenharia de software. Eu gosto de criar softwares. Mas, além de criar software, eu não gosto de criar... Foi uma das minhas frustrações também na minha época de funcionário, nas outras empresas, que eu criava softwares, mas eu percebia que os softwares que eu estava criando não estavam resolvendo
os problemas das pessoas. E do ponto de vista ali do código, ele devia ser lindo. Eu criava o software lindo, maravilhoso, código bonitinho, o software funcionava, mas foi até um momento da minha vida que eu descobri qual era o meu... O aha moment. Qual era o meu... Pra que eu vim nesse mundo? Pô, show demais, show demais. E pra que você veio nesse eu descobri mundo? Que... Enfim, é porque eu entrei numa área que eu era programador e a empresa contratou 20 pessoas da minha turma de faculdade ao mesmo tempo. Então, assim, foram 20 amigos de turma. Juntos. Né? E eram... Lá em São Carlos tem 2 universidades, a USP e a UFSCar. Então, eles contrataram 20 da USP e 20 da UFSCar. Eram 40 estagiários. Uhum. E daquela turma de 40 estagiários, eu era... Eu era o que era fora da casinha, assim. Eu era o chato. Eu era chato, porque... Os estagiários recebiam as demandas, falavam, programa isso daqui. E aí eu tinha muitos amigos que programavam muito rápido, que eram... E eu não programava tão rápido, porque eu recebia aquilo, a primeira demanda eu programei rápido, entreguei. Daqui a pouco chegou uma outra demanda, eu programei rápido, entreguei. Daqui a pouco uma terceira demanda que eu falei, opa, se eu programar isso daqui, vai dar pau naquela outra demanda que eu programei. Aí eu chamei o meu chefe e falei assim, chefe, essa demanda aqui, que chegou, se eu fizer isso aqui, vai dar problema naquela outra demanda e vai dar problema naquela outra demanda do meu colega ali. Uhum. Tal. Ele virou, bateu nas minhas costas e falou, Brunão, faz aí. E... aí dá aquela brochada. Né? Aí eu virei, tá, daqui a pouco outra, daqui a pouco começou a dar pau. Aí eu comecei e falei, pô, com o meu chefe aqui eu não tô conseguindo resolver a situação. Eu vou no chefe dele. Talvez não tenha sido tão sábio, mas vamos ouvir o desfecho dessa conversa. Talvez não tenha sido tão sábio. Eu falei, eu fui tentando o meu jeito de fazer... Cara, teu raciocínio é assim, pô, eu tô enxergando um problema, eu acho que sei como resolver, tô aqui pra isso, né? Mas é isso, talvez não tenha sido tão sábio, porque eu criei algumas inimizades. Entendi. Eu criei algumas inimizades, mas tinha um gerentão da área que era o César Hiroka, se um dia ele assistir, ele vai lembrar. Show. Que ele olhou e falou assim, na época a gente estava a empresa ficava, a fábrica de software ficava em São Paulo, uhum. E eu estava numa área que prestava serviços para a área do marketing da TIM. E aí um dia ele me chamou na sala dele e falou, Brunão, a equipe de marketing da TIM, as meninas do marketing, que era uma equipe de mulheres, a equipe do marketing da TIM Brasil tá pé da vida com a Accenture, porque a área de tecnologia, eles pedem as coisas para a área para Accenture e a gente não tá conseguindo entregar. E elas estão chateadas. E eu tô querendo botar alguém lá para ficar colado com as meninas do marketing para ajudar a entender lá na ponta a demanda. Quer ir? Eu era estagiário. Ele me colocou, eu falei, quero. Ele falou, vai pra casa, faz a mala, você voa daqui a 1 hora. Tu virou Product Owner. Virei PO. Virou PO sem saber. Tu já tinha esse nome na época? Sem saber, virei PO. Caí de paraquedas na equipe à tarde, isso foi 9 da manhã. 2 da tarde eu estava na reunião no Rio de Janeiro e fiquei 8 meses no Rio. E aí eu saí de uma área de desenvolvimento de sistemas que eu estava criando inimizades, querendo fazer... Uhum. E eu caí numa área que eu estava fazendo reunião com a equipe de marketing... Que era tudo que eles queriam. Que elas viravam e falavam assim para mim... eu não estava nem formado. E elas falavam assim, Bruno, eu quero que vocês façam o sistema assim, com esse botão, com essa cor, com essa... Aí eu, calma, deixa eu só entender uma coisa. Por que você está me pedindo... Ela falava a solução. Uhum. Por que você está me pedindo isso? Me fala o seu problema. Ao invés de você me falar assim. Ela falou, porque a gente está tentando fazer a venda e tal, não sei o que. Aí
Legal. Aí eu pegava o problema dela, transformava aquilo num documento técnico e eu fazia a interface entre a área do business, a área de negócios, com a fábrica de software. Então, a solução que eu pedia para a equipe de tecnologia, que era a fábrica de software em São Paulo, era diferente da solução. Eu pegava o problema, Perfeito. fazia uma solução, entregava uma solução para elas diferente do que elas estavam me pedindo. Mas que resolvia o problema E delas. elas me abraçavam, elas falavam, você caiu do céu, eu amo você. E aí o marketing me amou, o marketing da TIM me amou, a equipe da fábrica, porque era a equipe da fábrica que falava, as meninas do marketing não sabem pedir. As meninas do marketing falavam, a equipe de tecnologia não sabe entregar. Aí eu falei, caramba, voltando para a questão. Antes eu era odiado, agora eu sou amado. Aí que eu descobri, que eu falei, cara, para que eu vim nesse mundo? Eu profissionalmente falando, né? Eu me descobri que, com meus conhecimentos de ciência da computação, de engenharia de software, eu vim aqui para criar soluções que possam ajudar a resolver de fato a vida de alguém, de alguma pessoa, e, numa última instância, ajudar a criar um país, uma sociedade melhor e mais humana e influenciar. Depoimento incrível, cara. Que depoimento influenciar incrível. Mais pessoas. Muito, muito sensacional, incrível. E Bruno, essa história que você contou, principalmente para quem não é do ramo, ou para quem acha que está entrando no ramo agora, isso é muito óbvio. É claro que eu preciso ter alguém que faça essa interface entre um bicho que é o cliente e outro bicho completamente diferente, que é o técnico, o desenvolvedor. Mas isso não era óbvio na indústria, no mercado, né? Isso foi surgindo com tentativas e erros ao longo do tempo. Tanto é que hoje essa função tem o nome de PO, né? Do Product Owner, que é o cara que faz essa interface. Eu vou contar essa tua história de uma outra maneira, aí trazendo o meu mercado, que eu acho que fica mais fácil para as pessoas entenderem. Eu passo a mesma dor. O cliente muitas vezes chega comigo e fala assim, eu quero isso. Aí eu falo, não, mas isso que você está falando é a solução. Aí eu viro para o meu cliente e falo a mesma coisa, só que eu faço outra analogia. Eu falo assim, cliente, quando você vai no médico, você conta sintoma para o médico. Você não chega pedindo remédio, você conta sintoma. O médico é o profissional especializado para te dar o remédio. Eu, advogado, é a mesma coisa. Você não vem no advogado e fala assim, o que é mais comum? Eu quero fazer uma holding. Assim, cara, você não quer fazer holding, você não quer fazer nada. Qual é o problema que você acha que a holding é a solução? Exato. Qual o problema que você acha que a holding é a solução? Me diga a sua dor, me diga o seu sintoma, que eu sou o médico aqui. Eu vou te dizer se a holding resolve ou se qualquer outra solução resolve. No mercado de desenvolvimento é a mesma coisa. E no exemplo que você está dando. As meninas do marketing tinham uma dor A e pediam uma solução, pediam a aspirina. Os desenvolvedores entregavam a aspirina. Só que a aspirina não era a melhor solução para elas. Elas achavam que era. E aí quando você, o profissional de desenvolvimento, que foi lá para o outro lado da mesa, né, fazer essa interface, aí você quebrou esse ruído na comunicação e a eficiência... Então, e aí o cliente estava mais satisfeito, os desenvolvedores mais satisfeitos, provavelmente trabalhando menos, né, com mais eficiência. O meu antigo chefe ficou pé da vida comigo, porque hoje... Mas... Faz parte da vida. Quem manda o cara ser babaca. Mas eu fui muito grato, porque o gerentão da época enxergou. Virou e falou, cara, esse Bruno é meio doido, eu vou botar ele lá no marketing da TIM, vamos ver. Eu acho que é isso, acho que ele tem um perfil de estar lá, não aqui. Ele teve uma visão bacana. Aí, mas então por isso que você não pode focar na solução. Voltando para a pergunta, quando eu estava aqui em Brasília, né, quando eu quis empreender, que eu fui criar o primeiro software, que foi o Sizify, eu fiquei 1 ano criando software, de noite, de final de semana, de madrugada. Era de certa forma um hobby, né, que eu fazia lá, eu chegava em casa e falava... Eu trabalhava das 8 às 18, fazendo lá o meu trabalho manual, e fazendo o meu trabalho manual em planilha, eu chegava em casa à noite e falava, vou criar uma feature nova, que essa feature já vai me ajudar amanhã no meu trabalho. Vai automatizar um pouco do meu trabalho manual. Então eu criei, acabou que depois de 1 ano eu tive um software, mostrei para os meus amigos, meus colegas de trabalho, os 5 começaram a usar,
os 5 viraram e falaram, Bruno, que software massa. Posso compartilhar isso com meus outros amigos de outros órgãos que fazem esse trabalho? Pode. Daqui a pouco eu subi na nuvem o software, mas eu estava criando um software. Daqui a pouco olhando os números, daqui a pouco tinha 5, 10, 20, 50, 100, chegou a 140 usuários do software. Eu tinha criado um software que as pessoas amavam. Tentei fazer dinheiro com ele 2 anos. Não consegui. Eu criei um software. Só não criou um negócio. Não criei um negócio. Perfeito. E eu fiz isso 4 vezes. Demorou 4 para aprender, vezes. na quinta para acertar. 4 vezes. No caso do Sizify, a gente conseguiu criar um negócio depois. E foi quando você falou que foi atrás das startups, lá em 2011. Mas foi o caminho... Aí aprendeu. Foi um caminho que eu não recomendo para ninguém, cara. Tipo, não tinha garantia nenhuma de que todo aquele tempo e dinheiro que eu tinha investido ia virar. Se você está pensando em abrir sua startup, ou se você é dev, está começando a carreira, isso que o Bruno está te falando, te trouxe insight, te trouxe aprendizado, se isso valeu a pena estar ouvindo a gente até aqui, cara, curte aí, aproveita esse momento, gerou valor para você, ajuda a gente agora, a gente está começando aqui o podcast, começando o canal também, é muito, muito, muito importante se você der esse retorno para a gente curtindo, se inscrevendo no canal, clicando no sininho quando você se inscrever e compartilhar, cara. Se você é empreendedor, tá pensando em entrar no mundo das startups, compartilha com teus colegas empreendedores. Se você é dev, está estudando, quer entrar nesse mundo também, ajuda a gente e compartilha, porque, cara, tem muito aprendizado aqui. O Bruno deve ter lido muitos livros, muitas Campus Party, tomado muitas porradas, perdido muito dinheiro para trazer esse aprendizado condensado aqui pra gente. Então, cara, ajuda a gente também a espalhar esse aprendizado aí pela comunidade, né? Pelo ecossistema. Cara, e Brunão, e assim, muito aprendizado na tua história, muita coisa sensacional, e a gente está aqui pouco mais de 2 anos do início dessa jornada. Você construiu um negócio, você não construiu um software, você construiu um negócio sensacional, ganha, e hoje vocês estão com uma rodada aberta captando 3 milhões, uma rodada seed não precificada, captando 3 milhões, o que dá uma ideia do que é a grandeza que a Hobby se tornou hoje em pouco mais de 2 anos, né? E isso é realmente incrível, isso é a exponencialidade das startups, né? Cara, dito isso, passando já para a gente começar a finalizar aqui o nosso podcast, e essa pergunta é a pergunta que eu faço para todo mundo, mas acho que para ti vai ser melhor ainda, que é o que é ser CEO de uma startup? Porque para todo mundo que eu fiz essa pergunta, eles eram CEOs. E tu é um dev que virou CEO, né? E teve esse lance de ser PO, então você tem essa visão. Como é que é ser CEO de uma startup? Além dessas 4 startups que eu fundei, né? Eu sempre fui, né? Minha base é de tecnologia, né? Então eu sempre fui CTO. Além dessas 4 startups, eu fui CTO de uma outra startup que não era tua, que não era minha. Eu fui contratado como CTO, eu tinha participação societária. A gente passou por um processo de aceleração em São Paulo na Oxigênio aceleradora da Porto Seguro. Mas eu sempre fui CTO, sempre assim, desde que eu entrei no mundo das startups, eu era o CTO, eu fui o cara da tecnologia, o empreendedor, mas com a base tecnológica, né? E como é ser CEO de uma startup? O que é ser um CEO de uma startup, né? É muito legal porque eu tenho 2 sócios, a Sara e o Ricardo. A Sara toca a parte de operações, o Ricardo toca a parte de tecnologia e eu, né, COO, CTO e CEO. Mas é muito legal porque assim, a gente não tem apego ao cargo. Nós somos empreendedores, nós somos makers. Nós somos makers. Os 3 são empreendedores, gostam de fazer a coisa acontecer e vamos fazer o que tiver que fazer. E por muito tempo, como eu fui CTO, né, mais ou menos aí 10 anos como CTO, como tecnologia de startups,
eu tava na minha zona de conforto, eu tava na minha área de formação, eu sei programar, eu sei... Tu se diverte fazendo isso? Eu me divirto, eu sempre estive na minha área de formação e eu brincava que toda startup que eu passava, o software ficava pronto, a tecnologia ficava pronta. Então eu entreguei muito software, eu entreguei muita tecnologia, softwares bonitos, softwares que a galera gostava, softwares que a cliente lá da TIM falava, pô, que mal, os softwares ficavam lindos e maravilhosos. E eu falava assim, aí, o software ficou pronto. A minha parte tá feita. Cadê o business? Cadê o business? E aí depois de muitos anos, quase 10 anos nessa zona de conforto, que é a minha área de formação, eu resolvi parar de reclamar e falar assim, né, o que eu... reclamar que o business não está saindo é fácil, vai lá e faz. Exatamente. Sai da arquibancada, para de gritar e desce no campo e vai jogar o jogo. Quero ver você fazer. Então... A Hobbs, para mim, foi um alto desafio. Assim, eu, depois de 10 anos atuando com tecnologia para startups, eu falei, deixa eu tentar isso daí, não? Se tirou da zona de conforto Me total. tirei. E tu não programa? Hoje, na Hobbs, eu não programo. Gosto de programar, amo programar, mas eu não consigo, não tenho tempo. Mas E é aquilo, se eu fosse escolher, Bruno, qual é a sua zona de conforto? É software, é tecnologia, eu estou em casa. Agora eu estou lidando com marketing, com vendas, com fundraising, com levantar capital, com relacionamentos, com alianças, com tudo que eu, né? Então, para mim, tem sido uma experiência muito desafiadora, uma experiência muito difícil, não é fácil. Às vezes dá vontade da gente... jogar tudo pro ar. Voltar para nossa zona de conforto, mas está sendo riquíssimo. Está sendo riquíssimo. Está sendo um aprendizado incrível e está sendo um desafio que eu me propus e que eu... Bacana. E você falou um negócio que eu acho que foi o Guto da Loquim falou. Eu não gosto muito desse CEO, CTO em startup porque parece que é muito segmentado. Dá essa impressão que você colocou assim, o cara do software, ele faz só o software. E, cara, na vida real não é assim. Principalmente numa startup. Principalmente no começo. Todo mundo tem que ser maker, todo mundo tem que ser hustler de, cara, vamos lá, vamos pra cima, vamos fazer esse negócio virar, né? E às vezes essa sopa de letrinhas dá uma segmentada que, na minha visão, nesse estágio ainda é muito artificial, porque... todo mundo ali é meio que microempreendedor. Tem que bater o escanteio e cabecear, né? Principalmente nessa fase de early stage, é aquilo, o cara é CTO, diretor de tecnologia. O que você faz? Eu programo. Ele dirige quem? Ele mesmo, O que você faz? Eu programo. Você é o quê? Eu fui COO, eu fui por um tempo COO da Hobbs, até a entrada da Sara. O que eu era? Diretor de operações. Que bonito. O que você faz? Eu entrego pão na casa do cara. Isso aí. Eu acho que eu passei, acho que por quase todas as áreas da Hobbs. Eu fiz venda no começo, eu entreguei pão, eu programei um pouquinho na hora que precisou programar um pouquinho, que se justificou programar um pouquinho. Eu fui fazer financeiro, eu fui fazer... Agora eu tô... Cobrou o escanteio. Fui fazer fundraising, fui levantar capital. Nunca tinha em nenhuma outra startup que tinha... Eu estive à frente do fundraising, essa é a primeira startup. Então, assim, dá trabalho também, é um outro conhecimento, fora da zona de conforto. Tem sido o maior desafio da minha vida e o maior... não é fácil, tem dia que é pesado, mas tá muito gratificante. Nossa. Ver que a gente está formando, juntando, ver que com esse trabalho, com esse projeto, a gente está juntando amigos, sócios, funcionários, mentores, advisors, investidores, clientes, entregadores, padarias e formando um ecossistema que é muito... Tá bem no início ainda, né? Mas já tá robusto, Mas é muito gratificante ver o que a gente está construindo. Isso dá um orgulho, dá uma felicidade massa. Dá pra ver o brilho no teu olho, cara. Parabéns. Valeu. Show de bola. E agora, pra gente cair um pouquinho o clima, já que a gente foi no ápice, vamos cair um pouquinho o clima aqui. Vamos para o nosso momento fuck up.
aquele momento em que quem senta aqui conta um erro, um conjunto de erros, vários erros, mas que trouxeram um grande aprendizado. Você já mencionou várias coisas aqui, mas, cara, conta pra gente um momento da tua vida que foi um erro, assim, alguma coisa que você falou assim, depois ou naquele momento você falou assim, cara, que aprendizado. Nunca mais eu faço isso. Uma das... Eu acho massa o movimento FOCAP que tem os eventos, o FOCAP Nights, porque isso... Eu aprendi sobre o FOCAP no mundo das startups, eu também. né? Por isso que eu trouxe esse quadro para cá, porque eu acho sensacional. E é muito massa, porque a gente aprende, a gente tem uma cultura, eu não sei se é no mundo todo, se é uma cultura do brasileiro, que errar, falhar... É ruim. Quebrou a empresa, o cara é um fracassado, E a gente tem uma cultura... Eu também tive essa educação de que não podia errar, de que não podia... E entrando no mundo das startups, a gente aprende que é o contrário, que é fail fast, learn fast. Erra, mas erra... Cara, você vai... Só tem uma certeza. Você vai errar. Inclusive, enfim, você vai errar. Mas erra rápido. E errar é humano. Persistir no erro pode ser burrice, mas erra rápido, mas aprende rápido. Perfeito. Então tenho errado muito. Tenho muitos momentos FOCAP, tenho errado muito, mas é isso. Eu acho que eu venho nos últimos anos, e principalmente na Hobbs, perdendo o medo de errar. Eu tô errando rápido e tô tentando aprender rápido. Mas para falar de um FOCAP aí, eu acho que eu tive um FOCAP grande na Hobbs, que foi, como eu tive muitas, aquele momento, né, a Hobbs é uma early stage startup, mas eu falo que aquele primeiro dia é o super early stage startup. Como eu tive muitas super early stage startup, eu já tinha muitas lições aprendidas daquele momento. Então, naquele momento, os primeiros 4 meses da Hobbs foram lindos e maravilhosos, foram um crescimento muito rápido, muito absurdo. Quando a gente teve uma curva J bonitona, que a gente estava gerando receita, gerando cliente, me deu uma certa ansiedade e eu falei, opa, agora virou. Agora a startup virou. Vamos dar o próximo passo, que foi no momento de... Eu acho que o FOCAP foi quando eu fui dar o próximo... Eu estava extremamente lean nos primeiros meses. Quando a gente foi dar o próximo passo, que foi formar a sociedade, formar a equipe, formar software, criar o primeiro software, criar estrutura jurídica, criar CNPJ, criar jurídico, criar... Eu acho que eu tentei dar um passo maior que a perna. Eu deveria ter dado mais baby steps, mais fatiado melhor. Porque eu falei, agora viramos uma mega empresa. E não era nada. Era continuar fazendo o trabalho que estava sendo feito e crescer aos poucos. E aí acabou que a gente teve um overhead operacional, um overhead de tecnologia. A primeira versão do software, que era a minha área, minha frente. Em tese ali tu não ia errar, Não ia errar. A primeira versão do software, que era algo para ser lançado em 15 dias, a gente lançou em 6 meses. Uau. Então, no momento da abertura do CNPJ, no momento da formalização da Hobbs, eu falei, qual é o próximo passo que a gente tem que dar? Eu dei um passo maior que a perna. Eu dei um passo e aí acabou que depois a gente teve que voltar atrás e calma, vamos agora, software, entregas mais devagar, operações, jurídico, contábil, mas a gente passou por um perrengue aí que foram 6 meses de burocracia extrema que travou o nosso business. Entendi. E que a gente... Acho que é um FOCAP que eu posso... Não, perfeito, cara. E é interessante porque mesmo com 11 anos, era a tua quinta startup, tu foi seguindo o caminho ali, os baby steps no super early stage, mas ainda assim chegou o momento que desandou, né? Mas foi legal que, assim, o super early stage, eu já tinha uma experiência muito forte desses 10, 11 anos. Essa foi a primeira startup que em 4 meses eu passei para a fase 2. Então, quando eu fui para a fase 2, era novidade para mim. Eu não sabia fazer fundraising, eu não sabia fazer toda a formalização de estruturação jurídica, operacional, tal. E aí, de certa forma, eu acho que eu vesti um chapéu de agora somos uma startup grande. Era nada, era... Estou no caminho para ser unicórnio, já sei tudo. Era nada. Então, acho que foi um pouco de... Eu sabia muito da fase 1, cheguei na fase 2 achando que eu estava sabendo, e aí acabou que muitos mentores, amigos, advisors, investidores me aconselhando, mas acabou que eu
Acho que foi um bom focar assim, a saída do super early stage, do problem solution fit, para a entrada da fase 2, de buscar o product market fit com um pouco mais pé no chão, um pouco mais baby steps, com calma. Show. E não perder de vista uma porrada que eu ouvi muito, não perder o growth de vista. Não perder o growth de vista. Growth, que é o crescimento, que é o mantra. Que foi o que a gente fez lindamente nos primeiros meses. Que te fez chegar em 4 meses. A gente teve um momento que a gente estava numa curva de crescimento. E agora a gente está... Legal. Cara, belíssimo. Mas foi um passo para trás para poder dar 2, 3, 5, 10 para frente. Belíssimo aprendizado, belíssimo aprendizado, cara. E finalizando, então, chega aquele momento o momento egoísta aqui, que eu peço pro meu convidado trazer um livro para me presentear, mas obviamente a ideia aqui é recomendações de livros de quem está nessa cadeira com todo esse aprendizado, com toda essa experiência aí para nossa audiência. O que você trouxe aí? Eu trouxe dois. Trouxe um livro, um físico e um digital. Tá, o digital não vai dar para a gente ver, pode falar o que é e por que você recomenda. Só para você ver qual que é. Running Lean. O Running Lean... Do Ash Maurya. O Running Lean foi que é o digital, foi um livro que me influenciou muito. Um livro que me influenciou muito. Porque é muito legal. Eu achei legal que você comentou assim, Bruno, essa tua jornada do processo de criação poderia ser transformada num livro. Faça isso, faça aquilo. Eu acho que é o Running Lean. Isso que você falou foi o Running Lean para mim. Legal. Qual que é a ideia do Running Lean? O Eric Ries criou o livro do Lean Startup Enxuto. Então ele publicou lá a teoria bonitona. E o Ash Maurya, eu não sei se fala Maurya, acho que é assim, Ash Maurya, ele... Vai estar escrito aqui, vai estar na descrição. Ele leu o livro do Eric Ries, do Lean Startup, e achou massa. E ele falou, que massa, vou criar isso, vou colocar isso em prática. E ele começou a empreender. E quando ele começou a empreender, ele começou a sentir dificuldades de colocar aquela teoria na prática. O que ele fez? Ele criou um blog e ele virou e falou, tô tentando fazer isso, e tô com essas dificuldades. E a galera começou a interagir com ele, falar, tenta desse jeito, tenta daquele, tenta... Aí, que massa e tal, não sei o que. Ele criou uma comunidade que estava ajudando ele no business dele. Daqui a pouco uma etapa, daqui a pouco outra etapa, daqui a pouco outra etapa. Ele começou a compartilhar a jornada empreendedora dele e a comunidade começou a ajudar. Então existe o livro Lean Startup e existe o Running Lean, que é o colocando Lean na prática. Caramba, então, que sensacional. E com uma inteligência coletiva, né? E aí ele transformou os aprendizados que ele teve na experiência, na jornada empreendedora dele, com os comentários, com a galera ajudando, num livro que é um livro... O subtítulo do livro, né, Running Lean, né? É um processo sistemático de como sair do plano A ao plano que funcione. Antes que seu tempo e o dinheiro acabem. Boa. Então é um livro que quando eu li o Lean Startup, eu li o Running Lean, eu me senti parte daquilo, que massa. Os desafios que eu tava... Isso que você falou, Bruno, dá pra colocar num livro. Os desafios que eu fui... Vai pra rua. Massa, vou pra rua fazer o quê? Aí ele falou, fui pra rua, fui fazer isso, deu errado. Fui fazer aquilo, algumas dicas muito práticas, muito de como você dá o seu... Eu queria sair da teoria e ir para a prática. Então, esse livro me ajudou bastante. Que sensacional. E esse aqui? Esse aí é o Rework. Esse livro foi escrito pelo Jason Fried, não sei também pronunciar o nome dele, mas são os fundadores da 37 Signals, antiga 37 Signals, que virou Basecamp. Essa é uma empresa que eu admiro muito. E eu me inspirei muito neles também. Esses caras, eles tinham uma empresa chamada 37 Signals e eles tinham vários produtos. Vários produtos que eles vendiam e acabou que eles rebatizaram a empresa, deixaram de ser 37 Signals e passaram a ser Basecamp, que é um dos produtos. A empresa, depois eles tinham acho que 6, 7 produtos.
e eles resolveram... a empresa virou o produto, o carro-chefe deles, que é o Basecamp, que é um software massa. E o que eu gosto... Qual é a classificação do Basecamp? Ele é um RP? Não é um RP? É um software de gerenciamento de times remotos, na nuvem. Eu não chamaria de RP, porque RP traz uma carga pesada, mas ele é uma plataforma de comunicação, gestão, integração, equipe... Para quem conhece o Slack, talvez seja um paralelo mais próximo. Né? Talvez uma plataforma de gestão de projetos, mas diferente do que a gente está acostumado do padrão PMI, de gestão de projetos tradicionais. Eles têm exatamente o modelo... O que eu gosto deles? Que eles têm o modelo deles trabalharem. Uhum. E eles transformaram isso em um software. Eles criaram a 37 Signals e eles tinham várias... Então, eles precisavam, para a empresa trabalhar, eles queriam criar um time remoto, eles precisavam criar um chat. Aí eles foram lá, criavam um chat para eles. Uhum. Daqui a pouco, eles liberavam uma plataforma de chat. O que eles criavam para resolver as dores deles, os problemas deles, eles publicavam e lançavam o produto para outras empresas. Então, eles precisavam gerenciar os projetos, se comunicar, fazer as iniciativas. Aí, eles, ao invés de usar um software de mercado, eles falaram, cara, esse software aqui não funciona para a gente. A gente tem um jeito nosso. Aí eles criavam o software para eles gerenciarem os projetos deles, para eles colocarem as metas, os acompanhamentos, a comunicação. E acabou que virou um produto de sucesso, que foi o Basecamp. Que é um estouradíssimo, ainda mais na pandemia, né? E o livro conta essa jornada, é isso? Esse livro, eles têm alguns livros. Esse livro específico eu acho muito legal, porque ele é rework. Eu acho muito massa a forma deles pensarem. E no rework, a gente, ao longo da nossa vida, da nossa jornada, a gente vai ouvindo algumas regras de business aí que é meio que padrão. Business é assim, ó. Uhum. A gente é assim. E esses caras, eu gosto deles porque eles meio que pegaram algumas regras que o mundo todo fala que é regra de business e virou de ponta cabeça. Legal. E virou e falou assim, calma aí, galera, não é bem assim, não. Tem formas diferentes da gente fazer aqui. Então, eles questionam paradigmas que já estão criados e estão falando assim, olha só, somos a 37 Signals, temos o Basecamp, somos uma empresa com mega e fizemos coisas aqui diferentes do que heterodoxas. Do que disruptivas. E eles falaram assim, cara, a gente começou a se questionar do tipo, às vezes coisa que pode ser meio doido, esse livro assusta algumas pessoas, mas esse livro foi muito mal. Me fez questionar meus próprios paradigmas na hora de empreender. Show. Galera, o link para os livros vai estar aqui na descrição. Lembrando que se você comprar também os livros através desses links, você vai estar ajudando o canal a crescer. E se o que eu e o Brunão conversamos hoje aqui trouxe algum valor para você, trouxe algum insight, trouxe algum aprendizado, alguma coisa que você não sabia, que você falou assim, caramba, que bom que eu escutei isso aqui. Cara, ajuda a gente de volta. Curte aqui esse vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho, compartilha o vídeo com outras pessoas para que essas pessoas possam ter o mesmo aprendizado. Você vai estar ajudando a gente a crescer o canal que está começando agora, então essa ajuda é muito importante. E nossa missão aqui, trazendo empreendedores como o Bruno, é justamente compartilhar esse conhecimento para que você que está aí do outro lado possa montar sua startup, possa aprender a investir em startup, possa aprender a ser um profissional, um desenvolvedor, o que quer que seja desse ecossistema. Beleza? Ajuda a gente aí, Brunão. Obrigado. Valeu. Obrigadão demais. Tua história aqui é muito inspiradora e com muito aprendizado, cara. Obrigadão. E pode se despedir aí da turma. Valeu, pessoal. Obrigado pelo convite. E foi um prazer e compartilhar um pouquinho aí da história. E aproveitar para dizer que a gente está no momento de crescimento, devagar e sempre. Então a gente está num momento muito forte de trazer talentos, trazer pessoas que se identificam com o nosso propósito, trazer pessoas que se identificam com essa história, trazer pessoas que querem ajudar a transformar, ajudar. A gente fala que a gente não entrega pão na casa das pessoas, a gente tem um propósito de proporcionar manhãs mais agradáveis às pessoas, porque a gente acredita que começar o dia bem é o primeiro passo para a gente ter dias melhores nas nossas vidas. Então, tudo que a gente faz com esse propósito, pensando nos clientes, nos entregadores, nas padarias, nos investidores, nos funcionários. Então,
Se alguém se identifica com esse propósito e quiser fazer parte, ajudar a construir isso, porque startup é construir junto, acesse o nosso site vagas.hobs.com.br, que a gente está sempre publicando as vagas lá. E às vezes pode não ter uma vaga do perfil da pessoa, mas tem um e-mail, vagas@hobs.com.br, que a gente manda um e-mail pra gente, fala por que você se identificou e que com certeza a gente vai colocar teu currículo no nosso radar para no momento certo a gente trazer pessoas especiais para ajudar a gente a concretizar esse sonho, esse desafio. Vou botar esse link aí na descrição. Turma, brigadão. Valeu, obrigado. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.